Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal Verdade e Vida. Eu, Pastor Eduardo, com vocês, para tratarmos mais uma vez sobre a Palavra do Senhor. E como eu havia dito no vídeo anterior, eu queria tratar num vídeo específico o quinto selo. E é o que nós vamos fazer hoje. Antes, porém, eu queria te pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que você deixe o seu like aí. Então vamos à Palavra do Senhor, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6. A Bíblia Sagrada ela diz o seguinte aqui. Apocalipse capítulo 6, versículos do 9 até o 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E o versículo 11 vai dizer aqui o seguinte: E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. A Bíblia Sagrada fala aqui sobre uma situação que vai acontecer paralelamente às bodas do Cordeiro. A Bíblia diz lá no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 8, ali, que Jesus, aqueles 3 dias que ele esteve no seio da terra, ele foi ao seio de Abraão e pegou aqueles que estavam lá, né, os espíritos daqueles que estavam lá, cativos desde a antiguidade, né, os heróis da fé, todos aqueles, e subindo ao alto, ele leva cativo o cativeiro. A Bíblia nos mostra isso aqui. Então eu acredito que estavam ali Abraão, Isaac, Jacó. Quando a Bíblia fala seio de Abraão, tem a conotação de paraíso, tá, pessoal? Então, Abraão também estava lá, Isaac, Jacó, e ele subiu ao alto e levou todos esses que estavam lá. E nós entendemos que eles receberam corpos glorificados, como o do próprio Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra que Jesus, quando estava com seu corpo glorificado, existem alguns aspectos que ela nos mostra sobre isso. E eu queria que você desse uma olhadinha aí no livro de João, capítulo 20, verso 19. Vamos entender isso aqui. João 20, 19. É claro que quando a gente fala de morte, de eternidade, e não existem muitos relatos, né? Na verdade, ninguém morreu e voltou, ou aqueles que passaram por uma experiência semelhante têm seus relatos particulares, né? Mas é bom a gente tentar se ater ao que a Bíblia nos mostra e, na medida do nosso possível entendimento, tentar esclarecer alguma coisa. Como eu já disse aqui, eu não sou o dono da verdade, tá? Eu sou apenas mais um pregador do Evangelho, tentando anunciar as boas novas, tá? Para o seu coração, e que você se alegre, que existe vida sim após a morte, que aqueles que aceitaram o Senhor Jesus vão estar com Ele na eternidade. O meu papel aqui hoje é só tentar trazer um pouco de luz, de entendimento da Bíblia Sagrada sobre aquilo que o Espírito Santo tem revelado no meu coração sobre essa situação. Então aqui em João 20, 19, a Bíblia diz o seguinte: Jesus aparece aos 11, aí fala sobre a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Paz seja convosco. Entenda que a Bíblia deixa claramente aqui. As portas estavam cerradas, tá? Por quê? Porque Jesus havia sido crucificado e os discípulos, eles temiam também ser perseguidos. Então, eles estavam no local ali que estavam fechadas as portas. E Jesus aparece no meio deles, como um fantasma. Jesus estava no corpo glorificado. E se você observar a passagem, a Bíblia diz que Jesus aqui, na sequência da passagem, manda que Tomé encoste nele, porque um fantasma não tem osso e nem carne. Assim diz aqui o Senhor, a Tomé. Então Jesus, no corpo glorificado, ele foi capaz de aparecer no ambiente sem ter entrado pelas portas. É um dado interessante aqui, né? A Bíblia nos mostra isso. E a Bíblia nos mostra que lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8, quando Jesus ele vai no seio de Abraão e ele sobe ao alto, levando o cativeiro, ou seja, os espíritos daqueles que estavam lá no seio de Abraão, e quando a Bíblia fala de seio de Abraão, tem uma conotação de paraíso, tá?
Então ali estavam Abraão, Isaac, Jacó, todo o povo do Antigo Testamento que aguardava a salvação. Existe até uma passagem no livro de Salmos que Davi disse: a minha alma esperará na salvação que virá do Senhor. Então eu entendia que ele morreria, mas que ele cria no Redentor que viria, que a alma dele aguardaria na salvação que viria do Senhor. E o que acontece? Todos esses que estão lá, Jesus naqueles 3 dias que esteve no seio da terra, vai lá no seio de Abraão, sobe ao alto e leva cativo o cativeiro, conforme está aqui em Efésios 4, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8. E ele sobe ao alto. E nós entendemos que, naquele momento, eles também recebem corpos glorificados como do Senhor, tá? E eles vão para o céu. A Bíblia diz aqui que, naquele momento ali que Jesus ele foi crucificado, e no momento em que ele morre, a Bíblia aqui no livro de Mateus, no capítulo 27, dos versículos 51 ao 53, abre aí na sua Bíblia para você conferir comigo aqui. A Bíblia também nos dá um outro dado importante aqui. Mateus 27, do 51 ao 53. A Bíblia diz assim, ó: Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, as sepulturas, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então entenda que naquele momento ali que Jesus ele estava morrendo na cruz, tá? Que ele faleceu na cruz ali, tá? Muitos dos corpos de santos, de pessoas de Deus que estavam já mortos, foram vistos entrando nas cidades. Eu entendo que a ressurreição era uma coisa tão urgente e de um amor tão profundo e grande da parte de Deus, que assim que ele morre, ele vai lá no seio de Abraão para livrar o seu povo que estava lá, aguardando a sua redenção ansiosamente, como eu citei ainda há pouco na passagem do caso de Davi. Então o amor de Deus pela humanidade é tão grande que naquele momento que Jesus morre, ele vai logo lá para resolver isso. E a prova disso é que esses corpos desses santos aqui, pessoas que eram do Senhor, foram vistos. A Bíblia diz aqui que eles apareceram nas cidades, tá? A Bíblia não diz se eles permaneceram, ela não entra em detalhes. Ela diz que eles apareceram. E eu creio que eles estavam lá no seio de Abraão também, mas como eles eram contemporâneos daqueles que viveram naquela época ali que Jesus morreu, eles apareceram àquelas pessoas que os conheciam. Para quê? Para que ficasse ali testemunho de que realmente, conforme os profetas, conforme a lei diria, o Senhor, ele operaria a redenção, tá? E a redenção aconteceria. Então eles foram ressuscitados e entraram nas cidades para testemunho daqueles que os conheceram. E Deus amou tanto ao seu povo que ainda deu mais essa oportunidade. É como se Deus estivesse dizendo para eles: vocês conhecem a lei, vocês conhecem os profetas, vocês sabem da redenção. E aqueles corpos daquelas pessoas que foram vistas nas cidades ali, eu creio que eram corpos glorificados também, porque eram corpos de pessoas recentes daquela época, tá? Os seus espíritos estavam lá no seio de Abraão, mas eles receberam um corpo glorificado para entrar nas cidades, para que ficasse para testemunho, para fariseus, saduceus, para os judaístas, para todo o povo que conhecia a lei e os profetas, de que a redenção realmente havia acontecido naquele momento da morte de Jesus. Mas, pelo que nós observamos na história, mesmo assim eles se recusaram a entender isso. E a Bíblia Sagrada, ela nos mostra aqui, voltando lá ao texto de Apocalipse, no capítulo 6, nos versículos do 9 até o 11, deixa eu só voltar aqui que eu me perdi um pouquinho. Nós entendemos então que nessa situação aqui, tá? Então, aquelas pessoas foram vistas, e eu creio que subiram ao alto com o Senhor, tá? Com aqueles que foram libertos lá no seio de Abraão. E como eu disse, eles apareceram para testemunho da redenção. E então eles subiram ao alto, receberam corpos glorificados, como aqueles que estavam no seio de Abraão, receberam e subiram com o Senhor. E nós sabemos que acontecerá o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai acontecer, tá? E milhões de pessoas vão desaparecer de sobre a face da terra em fração de segundos, tá? E nós entendemos o quê?
tá? Que como elas serão tiradas vivas, tá? Seus corpos serão transformados e na eternidade, quando estiverem com o Senhor lá para as bodas do Cordeiro, para se encontrar com esses que já estão lá, os corpos desses que serão tirados vivos da terra também serão transformados. Porque a gente pode observar aqui numa passagem do apóstolo Paulo, que ele nos dá uma nota aqui que é digna de nós observarmos e pensarmos a esse respeito. Que fica aqui no livro de Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51 até o 54 a gente vai ler. Olha só o que o apóstolo Paulo ele fala aqui. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que no momento, antes da trombeta soar, tá? Isso quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda, tá? Ele está falando aqui do arrebatamento. Só que o apóstolo Paulo ele acreditava que ele não ia morrer. Tá? O apóstolo Paulo, naquela época, ele esperava o arrebatamento. Então, ele sabia que o corpo dele era corruptível. Então, a gente lendo aqui essa passagem, o que acontece? Ele diz que será transformado. Por quê? No arrebatamento, o apóstolo Paulo e com eles estavam ali, eles seriam arrebatados e os seus corpos transformados para estar na eternidade. É o que ele está dizendo aqui. Vamos ler toda a passagem. No versículo 53, ele diz assim: porque convém que isto, que é corruptível, ou seja, o nosso corpo mortal, ser revista de incorruptibilidade, um corpo glorificado. E que isto que é mortal ser revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível ser revestido da incorruptibilidade, e isto que é mortal ser revestido da imortalidade, ou seja, ele está falando o tempo todo aqui do corpo mortal se transformar num corpo glorificado. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então eu creio que nas bodas do Cordeiro participam a igreja, aqueles que o Senhor subiu ao alto e os levou consigo, e a igreja arrebatada, todos com o corpo glorificado. Pelo que eu entendo dessas passagens aqui, é o que a Bíblia está trazendo à luz para nós aqui. E o que acontece com relação lá a Apocalipse capítulo 6, versículo do 9 ao 11, quando fala sobre o quinto selo aqui. Então existe uma situação paralela. Estará a igreja e aqueles que subiram com o Senhor participando das bodas do Cordeiro, eles estarão lá, tá? E haverão essas almas aqui daqueles que estarão debaixo do altar, tá? E a alma, como eu disse, tem uma conotação aqui de consciência, tá? Eles estão conscientes. Haverão as almas, vamos ler aqui o versículo 9 novamente, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E o versículo 10 diz: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então haverão essas almas aqui que estarão ali sobre o altar também, tá? Daqueles que morreram na tribulação e na grande tribulação, clamando por justiça ao Senhor. E o versículo 11 diz aqui o seguinte: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O que a Bíblia está dizendo aqui? Tá? As almas deles, tá? Os espíritos deles, quando fala alma é uma conotação de consciência, né? Porque eles estão conscientes, a alma trata da nossa alma, do nosso intelecto, do nosso espírito, das nossas emoções, né? Do nosso raciocínio. Então, eles estão ali embaixo do altar, cobrando ao Senhor justiça, né? E a Bíblia diz que o Senhor, diz aqui no versículo 11, que eles tinham que aguardar por mais um pouco de tempo, e foram dados a eles vestes brancas, né? Como que um símbolo de que realmente, a Bíblia está falando aqui, de que realmente se fará justiça, tá? Essa veste branca aqui, ela simboliza isso, mas que eles tinham que aguardar um pouco mais, até que se completasse o número dos conservos deles, que ainda haveriam de morrer aonde? Na grande tribulação. Por quê? Na grande tribulação também, vão haver pessoas, tá,
que vão haver mártires que vão morrer ali. Então, eu creio que na grande tribulação, os 144 mil pregarão, os testemunhos, os anjos que pregarão o Evangelho Eterno, a gente vai falar disso no outro vídeo, tá? E haverão também aqueles que vão morrer por amor da palavra do Senhor, como esses aqui, como mártires também ali, e vão morrer por amor do Evangelho. Então, o Senhor está dizendo para eles o seguinte: aguardem um pouco até que se complete o número dos servos que também, como vocês, morreram por amor ao Evangelho. E esses vão morrer aonde? Na grande tribulação. Tá? Então, esse quinto selo aqui, ele trata dessa situação, tá? Aqueles que estão nas bodas do Cordeiro lá, tá? Para que a gente entenda que existe uma situação paralela aqui. Existem essas almas que estão embaixo do altar também, clamando por justiça, que morreram durante a tribulação e durante a grande tribulação, os que ainda virão, tá? Eu espero poder ter ajudado você mais um pouco hoje, a gente a compreender um pouquinho aqui o livro do Apocalipse, tá? E só mais um dado. A gente entende que o número desses conservos que se completarão, aqui tá, não tem nada a ver com aqueles 144 mil, tá? Esses são outros que estarão ali e que morrerão também, mas porque os 144 mil, eles foram selados, como a gente viu no sexto selo, tá? Para quê? Para que não morressem, para que nada acontecesse a eles, tá? Então, esses ainda são outros, não são aqueles 144 mil, tá? Porque aqueles não morrerão, mas esses aqui, como a Bíblia está dizendo aqui, o Senhor está dizendo aqui, as almas que estão clamando, até que se completem o número de seus conservos. Então, esses vão morrer para estar com esses outros aqui embaixo do altar. Então, eu espero que poder ter te ajudado hoje. E eu venho tentando trazer esse entendimento sobre o Apocalipse, sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, para que você se desperte, para que você acorde, para que você, se você estava afastado do Senhor, se você estava longe dos caminhos de Deus, que você aceite a Cristo, que você volte para o caminho do Senhor, que você se aproxime de Deus. E você também que não conhece, ou que talvez não tenha ouvido muita coisa, e para você a Bíblia é confusa, como também para mim já foi e ainda é muita coisa, porque tem muita coisa na Bíblia que ela está encoberta, que a gente realmente não consegue entender, e nem sei se algum dia, como alguns dizem, na eternidade a gente vai saber, nem sei se na eternidade a gente vai saber. Mas aquilo que a gente consegue, pedindo a Deus ali pela misericórdia, entender alguma coisa, a gente vai tentando dividir com vocês aqui, tá? Eu espero poder ter te ajudado, eu espero que o Espírito Santo aguce o seu coração, ele faça você ter cada vez mais vontade de estar na presença de Deus, de prosseguir em conhecer o Senhor, ou então você que ainda não conhece, que você se aproxime dele para conhecê-lo, tá? A minha oração é essa, que o Espírito Santo te convença. Eu espero poder ter te ajudado, ter te abençoado com esse vídeo aqui, mas faça isso. Aceite a Cristo como seu Salvador e Senhor, se você ainda não aceitou, porque o objetivo desse canal é esse, é falar da verdade, é falar do Evangelho, e se eu conseguir que uma pessoa aqui aceite a Cristo nesses vídeos, nesse trabalho que eu venho fazendo aqui, eu já vou ficar muito feliz, porque o objetivo é esse, é que você aceite a Cristo, que você conheça Jesus, como eu, minha família e muitos outros irmãos espalhados pelo planeta conhecemos também, e temos essa alegria de saber que o Senhor está conosco e Ele está contigo também. Então faça isso. Volte a sua vida para Deus e você vai ver como é bom servir a Deus, como é bom estar na presença de Deus. Eu vou me despedindo por aqui, tá? Eu deixo para você um grande abraço aí, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.